Eu, Bárbara. E eu, Andy. Falaremos sobre tabagismo no cinema. E como nossa leitura principal, nós iremos abordar que somente no início dos anos 2000, leis mais rígidas foram implantadas por governos e pela própria indústria do cinema, como o projeto Smoke Free Movies, que restringiu o uso de cigarros em filmes destinados a um público menor de 13 anos, nos Estados Unidos. No Brasil, filmes com consumo de cigarro recebem recomendação de não recomendados para menores de 12 anos, segundo o Ministério da Justiça. Além disso, a gente vai falar sobre filmes e em propagandas a questão do cigarro. E como a gente está falando anteriormente, nos filmes e propagandas tem muito a questão do Marlboro, né? O Marlboro foi uma coisa muito utilizada pela indústria do cigarro e do cinema. Isso, essa marca de cigarro era muito presente nos filmes. Tipo, tava rolando o filme lá e do nada aparecia um corte e a propaganda da Marlboro. Falando um pouquinho mais sobre a Marlboro, eu vou falar sobre a história dela. Bom, a Marlboro é uma das marcas mais antigas e mais conhecida. Seu nome deriva de uma rua lá de Londres. É uma rua que tem um nome que eu não sei falar, mas vai aparecer ali embaixo, que está localizada a primeira fábrica da empresa Philip Morris, inaugurada em 1847. A expansão da Marlboro teve no início lá de 1902, quando eles fazem uma sede e estabelecem ela lá em Nova York. Nessa época, ela era voltada para o público feminino, e seu design também era voltado para o público feminino. Tanto que na caixinha dela, tinha a caixinha, né? A escrita Marlboro, que é o nome da marca, e em cima tinha uma faixa vermelha, que era com o objetivo de ocultar a mancha de batom das mulheres. Durante a Segunda Guerra Mundial, a marca foi retirada do mercado, porque ela entrou em conflito com as outras marcas, e as outras marcas acabaram ingressando fortemente no mercado americano mais do que a Marlboro. Nessa época também teve as primeiras informações sobre os malefícios de cigarro, que também foi divulgada, contribuindo para o público que consumia cigarro não consumisse e ter uma quebra nas vendas. Com isso tudo, e a Marlboro já estava indo mal, eles pensam em remanejar, como que eles poderiam remanejar isso, como eles poderiam sair dessa situação ruim para uma situação melhor, né? Então, eles pensam em contra-atacar. Lá nos anos de 1950, eles marcam sua história. Eles pensam e eles decidem de deixar como foco principal o público das mulheres para o público dos homens. Assim nasce a Marlboro Man, ou seja, o Homem da Marlboro, que foi um personagem criado pela agência Leo Burnett em 1955, criando assim toda a representatividade do homem como um homem másculo e forte. Também surge a Marlboro Country, que é o país da Marlboro, que era onde habitavam os solitários, os corajosos e os livres, em meio às pradarias e cânions. E aqueles que se encontrassem presos a reunião de trabalho ou em grande congestionamento em Nova York, era só comprar um maço de cigarro, desfrutar, para estimular aquela sensação que só era possível com a Marlboro Country. Ou seja, se tu quisesse sentir um homem forte, másculo, e se quisesse ter a liberdade, era só você fumar um cigarro. Isso contribuiu com um resultado positivo e a Marlboro se tornou a marca de cigarro mais vendida de Nova York. Além da Marlboro ser uma marca muito vendida, ela estava muito ligada a filmes, como tu falou, de ser uma marca para tornar um homem forte. Tu gosta de filme de faroeste? Mais ou menos, Eu assim. acho muito chato, mas... Sim, entendi antes. Ele estava ligado muito a essa parte do faroeste. E além de estar ligado ao faroeste, ele também estava ligado ao filme do 007. Essa coisa de ser um homem másculo, de pegar mulheres, de estar toda a vida o bam bam bam. Contanto que tem uma pesquisa que eu anotei aqui, que filmes como 007, 83% dos filmes dele contém cenas de cigarro. A última cena de cigarro dele foi em 2002, que teve, porque eles foram com essa política anti-tabagismo. Mas a última foi em 2002, só que 83% dele tem cenas de cigarro.
Contanto que a Motion Picture Association of America, que é a associação que ela bota indicação de filmes, ela botou que, no mínimo, para ter cenas de cigarro ou cenas fortes de drogas, teria que ter 16 anos a faixa etária. E adivinha? 007 é 14 anos. Então isso nem bate. Sim. A gente tem algumas séries e filmes para indicar, mais pro final, e uma delas seria a Griselda. A Griselda, se eu não me engano, não sei se passa exatamente em uma cena, passa atrás uma marca de cigarro, não sei se chega a ser a Marlboro, não lembro. Mas assim, no fundo, passa, porque a série inteiramente é sobre isso, né? Sobre tráfico. E quase em toda a cena, a atriz está fumando. Aí, uma entrevista a um programa, ela diz assim: é tão engraçado porque eu acho que fumei 6 meses seguidos sem parar. Era umas 700 vezes por dia. E no momento que terminamos de filmar, foi isso. Não fumo desde. Ela parou para pensar e não sabia. Bom, mas esses cigarros que ela havia fumado não eram cigarros de verdade. Era feita com ervas, porque automaticamente ela ia ficar viciada, né? E ela era uma atriz que tem em torno de 50 anos e ela não sabia fumar. Então ela teve que aprender a fumar para fazer a cena. Para fazer a cena e a série, né? Mas essa série, ela é recente, né? Isso, ela é recente. Ela é na Netflix? Na Netflix. Então eu peguei uma pesquisa aqui na Netflix, fala que de 14 séries que eles pegaram entre 2015 e 2016, eu não sei que ano que é essa série, mas acho que é por aí, né? Sim. Por aí, né? Cerca de 319 cenas de pessoas fumando. Então eles problematizam muito o cigarro em propagandas, que aqui tem uma pesquisa que o cigarro foi banido da televisão de propaganda de 2011. Em 1999, ele tinha um limite, né? Poderia passar às 9 até às 6 da manhã. Em 2011 ele foi banido. Mas eles problematizam tanto em propagandas, tanto em filmes, mas em séries eles não têm tanto o enfoque como a Netflix. Eles não pegam tanto no pé. A OMS, em 2014, ela falou que 44% dos filmes de Hollywood com faixa etária livre tem cenas de pessoas fumantes. Mas na Netflix eles não dão tanto esse enfoque, né? Eu não sei se é por uma coisa particular ou se o filme tem mais destaque, mas eles deveriam dar mais destaque, né? Contanto que esse mesmo que eles não percebem na Netflix, que são séries, eles também não percebiam nos filmes antigos, como eu falei do 007. Tu gosta de filme antigo, por exemplo? Não muito, sim. Também não. Mas tinha muita coisa de cigarro. Um filme que a gente vai indicar pra vocês depois é o filme Grease, que é O Tempo de Brilhantina. Ele é de 1978. Nele tem o Danny Zuko, que é o protagonista principal. Ele é todo galã, todo mundo quer ficar com ele. E ele fuma, igual o 007. E na época de 78, a faixa etária dele também era livre. Então, as pessoas foram problematizando porque nos Estados Unidos tinha muito isso, o charme do homem que fica com a mulher, tem que fumar e depois fica com ela. Também tinha muita, por exemplo, o filme que é Juventude Transviada, que é de 55, que tinha muito do cigarro ser de rebeldia, a pessoa fumava, tinha parte do rock and roll junto, sabe? Então é muito ligado a isso também, a filmes de música e de rock. Também tem muito isso. Só que uma coisa que a gente tem que problematizar também é que como o cigarro em si é uma droga, e eles falam de crianças, tem a cerveja, que também é uma droga, falando coisas de filmes, né? E daí a cerveja, ela entra na indicação porque tem uma lei no Brasil que fala que o teor alcoólico pode ser até 15%, senão a bebida alcoólica pode passar na propaganda. E não tem nenhum horário para cerveja. E a criança pode ter contato isso até numa sessão da tarde, por exemplo. Qualquer filme ela pode ter ou qualquer série, né, em si. E é bem preocupante isso, porque se um cigarro a gente problematiza tanto, foi dando tanto enfoque e depois tiraram assim, né? Mas tem que problematizar mais coisas. É muita controvérsia, né? Porque não deixa de ser algo que a pessoa vai se viciar também. Sim. Ou que uma criança esteja preparada para assistir. Aí o cigarro não pode, mas a cerveja pode, sendo que os dois são produtos que não são para crianças. Em filmes não pode, mas na Netflix pode. É muitas controvérsias. Aí já vem o debate de liberdade de expressão.
Isso, exatamente, já abrange um todo. A Bárbara estava falando desse filme, eu lembrei de uma série que a gente não colocou aqui, é um seriado, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Que tem bastante a presença de cigarro, né? Que o Chris, ele tem que colocar um cigarrão atrás da orelha para ser descolado. Então, também tem isso. Eu nunca parei para pensar nisso, mas tem a influência. E todo mundo já assistiu essa série, todo mundo ainda assiste, né? Nos dias de hoje, as crianças, eu era criança, eu assistia. Então, pensa só. Eu nem sei se é livre, mas até eu acho que uns 12 anos deve ser, né? Até próprios desenhos como Simpsons. O cara do bar fuma, mas não é tipo 16 anos, eu acho que é 14, alguma coisa assim. Mas isso que a gente percebe de coisas famosas. Imagina quantas coisas famosas que passam, ou menos famosas, de plano B do cinema, que a gente não percebe. Ou até estão embutidas em nossa mente, né? Mas a gente não percebe. Eu não tinha percebido do Chris. Veio uma memória assim e resgatou, assim. E mais filmes que a gente teria para indicar é o Grace, tu falou, né? Isso. A Griselda, que é uma minissérie da Netflix, que foi recentemente lançada, acho que foi em 2024, se eu não me engano, foi esse ano. Que é sobre uma traficante muito famosa. Stranger Things. Quer falar alguma coisa sobre Stranger Things? A Netflix também, ela foi muito julgada, porque a Joyce, que é a mãe do... Como é o nome do menino que sumiu? A mãe do menino que sumiu, que eu esqueci o nome. Ela fumava muito. E teve isso, né? Porque eu acho que Stranger Things, eu acho que é 14 ou 16 anos. Acho que é 14. Mas enfim, ela foi muito criticada por botar isso muito na série, deixar muito enfático. E eu acho que o Hopper também, ele fumava, que é o detetive, policial, investigador, enfim. Isso. Ele fumava. E ela foi muito criticada por questão disso. Além disso, a Netflix com Stranger Things foi criticada juntamente com as séries que eu falei. E acho que seria isso. E aí tem mais uma série que é Sex and the City. Sex and the City é mais pra parte da moda. A mulher, ela fumava e era como aquelas partes de cigarrete que falava da França que fumava e era coisa de charme. Sim. No Sex and the City ele aborda isso. Contanto que antes, como eu falei, era aborda tipo etiqueta, rebeldia. Mas a gente pode ver também, além disso, trazer que as pessoas fumem. Tem filmes de anti-heróis, por exemplo, que o vilão ele fuma, é aquele cara do lado mafioso que fica fumando. E a gente... Isso chama também, querendo ou não, ninguém quer ser o vilão. Mas todo mundo é meio revoltado e traz isso, né? Isso que eu queria falar. Ou quer ser descolado, que nem todo mundo odeia o Chris. Sempre quer passar uma imagem de poder, de soberania. Então, eles acabam se influenciando por esses meios que a gente comunicou. E o Professor Aloprado, que é um filme de 1963, ele também aborda isso. O cara, que é o Jolly Hills, que é o principal, eu não sei o nome dele no filme, mas ele é um banana. E ele não fuma. E tem um descolado, que eu também não sei o nome. Mas ele fuma e todo mundo quer ficar com ele. Então, era uma coisa de status, assim, sabe? E, querendo ou não, nós, como adultos, temos a liberdade. Porque eu não concordo com a parte da propaganda em si do cigarro, porque proibir uma coisa e não proibir outra não faz sentido. Se é lícito, tem que ter propaganda. Nem que tenha questão de horário. Tem horário das 9 até as 6, mas se é lícito, por que não tem propaganda? Mas uma questão que daí eu concordo em ter faixa etárias é com crianças. Porque nós, se é pela Constituição, nós temos o direito de falar o que queremos, o que não queremos, porque nós temos discernimento disso. Mas agora, uma criança de 13 anos, se um adolescente já é facilmente instigado, alguma coisa que ele não quer... Se ainda tem o apoio da família, alguma coisa assim, já é instigado, imagina sem... É muito fácil ser influenciado. Até porque eu tava vendo a faixa etária ali de idade de 12 anos, eu não sabia disso, mas pode ver cadáver morto, pode ver um monte de coisa com 12 anos, sabia? Eu tenho medo até hoje. Eu tô com 21, tenho medo até hoje. Mas imagina. Com 16 pode ver cigarro, por exemplo, e daí com 12 tu pode ver cadáver morto. Pra mim eu não entendo isso muito, não entendo muito essa indicativa, porque não fez sentido pra mim. Mas eu acho que essa parte de faixa etária tá certo, contanto que até a Disney, ela tava percebendo que tinha isso muito grande na parte das cenas dela, e ela foi problematizando isso junto com a MS. E o último filme que a gente teria para indicar é Obrigada por Filmar. Fumar. Obrigada por fumar. Alguma coisa a acrescentar sobre esse filme? Esse eu nunca vi, confesso, mas eu vi que ele problematiza a parte de fumar. E a gente vai ver depois e indica melhor. Mas seria isso, seria a parte de a gente problematizar isso
Contanto, quando a gente passar um filme na escola, é importante falar sobre a indicação, porque eu me lembro que meus professores na época passavam muito aquele Gladiador. Tem bastante gente morrendo, eu acho que não se deve passar em escola, dependendo da idade. Acho que eu vi no 4º ano, 9 anos, eu tinha 9 anos. E como um filme ou uma propaganda pode mexer com a cabeça de uma criança. Com um adulto já é que dará uma criança, né? E seria isso. Seria isso.